en lo profundo del ser, se encuentra una conexión inefable con el universo. No profundo do ser, encontra-se uma conexão inefável com o universo. Para mí, la espiritualidad es un camino de autodescubrimiento constante y sin fin. Para mim, a espiritualidade é um caminho de autodescoberta constante e sem fim. Se trata de abrazar la incertidumbre y encontrar paz en el misterio de la existencia. Trata-se de abraçar a incerteza e encontrar paz no mistério da existência. La verdadera espiritualidad reside en la compasión y el servicio a los demás, sin esperar nada a cambio. A verdadeira espiritualidade reside na compaixão e no serviço ao próximo, sem esperar nada em troca. Es una danza entre la razón y la intuición, donde el corazón guía el camino. É uma dança entre a razão e a intuição, onde o coração guia o caminho. Se manifiesta en la gratitud por las pequeñas cosas y la belleza que nos rodea. Se manifesta na gratidão pelas pequenas coisas e pela beleza que nos cerca. Para una alma como la mía, es un despertar a la conciencia de nuestra interconexión con todo lo que existe. Para uma alma como a minha, é um despertar para a consciência de nossa interconexão com tudo que existe. Se siente como una brisa suave que acaricia el espíritu, trayendo calma y serenidad. Sente-se como uma brisa suave que acaricia o espírito, trazendo calma e serenidade. Es la búsqueda de un propósito más allá de lo material, una conexión con algo trascendente. É a busca de um propósito além do material, uma conexão com algo transcendente. Se encuentra en la aceptación del presente, sin juicios ni expectativas. Está em aceitação do presente, sem julgamentos ou expectativas. Para mí, es un viaje interior hacia la esencia misma de mi ser. Para mim, é uma jornada interior em direção à essência do meu ser. Se expresa en la capacidad de amar incondicionalmente, sin límites ni condiciones. Expressa-se na capacidade de amar incondicionalmente, sem limites ou condições. Es una fuente inagotable de fortaleza y esperanza en los momentos difíciles. É uma fonte inesgotável de força e esperança nos momentos difíceis. Se revela en la conexión profunda con la naturaleza y sus ciclos infinitos. Revela-se na conexão profunda com a natureza e seus ciclos infinitos. Para una persona como yo, es un reconocimiento de la divinidad que reside en cada uno de nosotros. Para uma pessoa como eu, é um reconhecimento da divindade que reside em cada um de nós. Se siente como una melodía silenciosa que resuena en el alma, guiando mis pasos. Parece uma melodia silenciosa que ressoa na alma, guiando meus passos. Se manifiesta en la práctica de la atención plena y la conexión con el momento presente. Se manifesta na prática da atenção plena e da conexão com o momento presente. Es un camino de transformación personal, donde se liberan viejos patrones y se abraza la autenticidad. É um caminho de transformação pessoal, onde se libertam velhos padrões e se abraça a autenticidade. ¿Alguna vez te has sentido conectado con algo más grande que tú? Você já se sentiu conectada a algo maior do que você? La quietud del bosque a veces suscita reflexiones profundas, ¿no crees? O silêncio da floresta às vezes desperta reflexões profundas, não acha? En momentos de crisis, se puede encontrar una paz inesperada. Em momentos de crise pode-se encontrar uma paz inesperada. Se dice que la meditación abre puertas a otras dimensiones de conciencia. Disse que a meditação abre portas para outras dimensões da consciência.
A veces, un simple atardecer puede ser una revelación. Às vezes, um simples pôr do sol pode ser uma revelação. ¿Recuerdas alguna ocasión en la que sentiste una profunda gratitud? Você se lembra de alguma ocasião em que sentiu uma profunda gratidão? La naturaleza tiene una manera de recordarnos nuestra pequeñez. A natureza tem um jeito de nos lembrar da nossa pequenez. En el silencio, las respuestas a menudo se hacen presentes. No silêncio, as respostas frequentemente se fazem presentes. ¿Has experimentado alguna vez una sensación de unidad con el universo? Você já experimentou alguma vez uma sensação de unidade com o universo? La música puede ser un portal hacia estados alterados de conciencia. A música pode ser um portal para estados alterados de consciência. Se habla de energías sutiles que nos rodean. ¿Qué piensas al respecto? Fala-se de energias sutis que nos cercam. O que você pensa sobre isso? A veces, los sueños revelan verdades ocultas. Às vezes, os sonhos revelam verdades ocultas. ¿Crees en la existencia de un propósito superior? Você acredita na existência de um propósito maior? En momentos de soledad, se puede conectar con el ser interior. Em momentos de solidão, pode se conectar com o ser interior. La contemplación de una obra de arte puede ser transformadora. A contemplação de uma obra de arte pode ser transformadora. ¿Has sentido alguna vez la presencia de algo invisible? Você já sentiu alguma vez a presença de algo invisível? En el contacto con culturas ancestrales, se pueden encontrar sabidurías profundas. Em contato com culturas ancestrais, pode-se encontrar sabedorias profundas. ¿Qué significa para ti la palabra espiritualidad? O que a palavra espiritualidade significa para você? ¿Crees que la búsqueda de significado personal y las instituciones religiosas convergen en un mismo camino? Você acha que a busca por significado pessoal e as instituições religiosas convergem no mesmo caminho? A menudo se confunden, pero ¿no es la espiritualidad más una experiencia interna que un conjunto de dogmas? Frequentemente são confundidas, mas não seria a espiritualidade mais uma experiência interna do que um conjunto de dogmas? Para algunas personas, la religión proporciona el marco para su espiritualidad. ¿Será esa la clave de la diferencia? Para algumas pessoas, a religião fornece a estrutura para sua espiritualidade. Será essa a chave da diferença? Se podría argumentar que la religión es un vehículo, mientras que la espiritualidad es el destino. Poderia-se argumentar que a religião é um veículo, enquanto a espiritualidade é o destino. La fe organizada a veces limita la exploración individual. ¿No crees que la espiritualidad es más libre? A fé organizada às vezes limita a exploração individual. Você não acha que a espiritualidade é mais livre? ¿No te parece que la religión tiende a enfocarse en lo externo, mientras que la espiritualidad se centra en el interior? Você não acha que a religião tende a se concentrar no externo, enquanto a espiritualidade se concentra no interior? ¿Es posible ser profundamente espiritual sin adherirse a ninguna religión específica? É possível ser profundamente espiritual sem se apegar a nenhuma religião específica? ¿Cómo definirías la línea que separa una práctica religiosa de una experiencia espiritual genuina? Como você definiria a linha que separa uma prática religiosa de uma experiência espiritual genuína? A veces,
Las tradiciones religiosas pueden sofocar la conexión personal con lo divino. ¿Qué opinas? Às vezes, as tradições religiosas podem sufocar a conexão pessoal com o divino. O que você acha? La espiritualidad, en su esencia más pura, parece trascender cualquier etiqueta o institución, ¿verdad? A espiritualidade, em sua essência mais pura, parece transcender qualquer rótulo ou instituição, não é mesmo? ¿No es la religión una forma de codificar y transmitir enseñanzas espirituales a través del tiempo? Não seria a religião uma forma de codificar e transmitir ensinamentos espirituais através do tempo? ¿Podría decirse que la religión ofrece respuestas, mientras que la espiritualidad fomenta las preguntas? Poderia-se dizer que a religião oferece respostas, enquanto a espiritualidade fomenta as perguntas? ¿No es interesante cómo algunas personas encuentran consuelo en la estructura religiosa, mientras que otras prefieren un camino más independiente? Não é interessante como algumas pessoas encontram consolo na estrutura religiosa, enquanto outras preferem um caminho mais independente? ¿No crees que la espiritualidad es una necesidad humana fundamental, independientemente de las creencias religiosas? Você não acha que a espiritualidade é uma necessidade humana fundamental, independentemente das crenças religiosas? ¿Cómo influye la cultura en nuestra percepción de la espiritualidad y la religión? Como a cultura influencia a nossa percepção da espiritualidade e da religião? ¿No es posible que la religión sea una expresión cultural de una experiencia espiritual más universal? Não seria possível que a religião seja uma expressão cultural de uma experiência espiritual mais universal? ¿Qué papel juega la comunidad en el desarrollo tanto de la espiritualidad como de la religión? Qual o papel da comunidade no desenvolvimento tanto da espiritualidade quanto da religião? En la quietud del bosque, se revela una profunda conexión con lo divino. Na quietude da floresta, revela-se uma profunda conexão com o divino. A través de las montañas, siento la energía ancestral que me guía. Através das montanhas, sinto a energia ancestral que me guia. El ritmo del océano es un mantra constante en mi camino espiritual. O ritmo do oceano é um mantra constante em meu caminho espiritual. ¿No te parece que el canto de los pájaros es una oración en sí mismo? Você não acha que o canto dos pássaros é uma oração por si só? La tierra bajo mis pies me recuerda mi origen y mi propósito. A terra sob meus pés me lembra minha origem e meu propósito. Observar el ciclo de las estaciones es comprender la impermanencia de todo. Observar o ciclo das estações é compreender a impermanência de tudo. En cada flor, se manifiesta la belleza infinita del universo. Em cada flor se manifesta a beleza infinita do universo. ¿Cómo influye el sol en tu percepción de lo sagrado? Como o sol influencia sua percepção do sagrado? El viento susurra secretos que solo el alma puede entender. O vento sussurra segredos que só a alma pode entender. ¿Percibes una inteligencia en la naturaleza que te conecta con algo más grande? Você percebe uma inteligência na natureza que te conecta com algo maior? A veces, simplemente sentarse bajo un árbol es suficiente para encontrar paz interior. Às vezes, simplesmente sentar embaixo de uma árvore é o suficiente para encontrar paz interior. ¿Qué enseñanzas te ha brindado el mundo natural en tu búsqueda espiritual? Que ensinamentos o mundo natural te proporcionou em sua busca espiritual? La inmensidad del cielo estrellado invita a la reflexión profunda.
A imensidão do céu estrelado convida a profunda reflexão. ¿Cómo te ayuda el contacto con los animales a conectar con tu esencia? Como o contato com os animais te ajuda a conectar com sua essência? En la danza de las hojas, se encuentra una lección sobre el desapego. Na dança das folhas, encontra-se uma lição sobre o desapego. ¿Sientes que la naturaleza es un espejo de tu propio ser? Você sente que a natureza é um espelho do seu próprio ser? El silencio del desierto ofrece una oportunidad para escuchar la voz interior. O silêncio do deserto oferece uma oportunidade para ouvir a voz interior. ¿De qué manera el agua purifica no solo el cuerpo, sino también el espíritu? De que forma a água purifica não só o corpo, mas também o espírito? ¿Cómo se cultiva la serenidad interior en medio del torbellino de la vida? Como cultivar a serenidade interior em meio ao turbilhão da vida? En momentos de incertidumbre, ¿qué prácticas te anclan al presente? Em momentos de incerteza, quais práticas te ancoram ao presente? ¿Qué significado tiene para ti la conexión con algo más grande? Qual significado tem para você a conexão com algo maior? La búsqueda de paz, ¿es un viaje interno o externo principalmente? A busca pela paz é uma jornada interna ou externa principalmente? ¿Qué papel juega la meditación en tu camino espiritual? Qual o papel da meditação no seu caminho espiritual? Encontrar el equilibrio, ¿es una meta alcanzable o un proceso continuo? Encontrar o equilíbrio é uma meta alcançável ou um processo contínuo? ¿Qué te inspira a mantener la fe en tiempos difíciles? O que te inspira a manter a fé em tempos difíceis? La naturaleza, ¿es un refugio para encontrar la calma y la conexión? A natureza é um refúgio para encontrar a calma e a conexão? ¿Cómo se puede transformar el miedo en una oportunidad de crecimiento espiritual? Como se pode transformar o medo em uma oportunidade de crescimento espiritual? A veces, ¿el silencio es la respuesta a todas las preguntas? Às vezes, o silêncio é a resposta para todas as perguntas. ¿Qué te enseña la impermanencia de la vida sobre la paz interior? O que a impermanência da vida te ensina sobre a paz interior? En el caos, ¿cómo se reconoce la belleza y la oportunidad? No caos, como se reconhece a beleza e a oportunidade? ¿Qué importancia tiene para ti la gratitud en tu vida espiritual? Qual a importância da gratidão na sua vida espiritual? ¿La conexión con el cuerpo es fundamental para encontrar la paz? A conexão com o corpo é fundamental para encontrar a paz? ¿Cómo se puede cultivar la compasión hacia uno mismo y los demás? Como se pode cultivar a compaixão por si mesmo e pelos outros? ¿Encontrar el propósito de vida es esencial para la paz interior? Encontrar o propósito da vida é essencial para a paz interior? ¿Qué te ayuda a soltar el control y confiar en el universo? O que te ajuda a liberar o controle e confiar no universo? La aceptación del presente es la clave para encontrar la serenidad. A aceitação do presente é a chave para encontrar a serenidade? ¿Crees que la meditación puede abrir puertas a una comprensión más profunda de uno mismo? Você acha que a meditação pode abrir portas para uma compreensão mais profunda de si mesmo?
La práctica constante de mindfulness, ¿no te parece que calma el torbellino mental? A prática constante de mindfulness, você não acha que acalma o turbilhão mental? En ocasiones, la quietud interior se encuentra a través de ejercicios de respiración consciente. Às vezes, a quietude interior é encontrada através de exercícios de respiração consciente. Se dice que meditar regularmente puede influir positivamente en la gestión del estrés. ¿Qué opinas? Disse que meditar regularmente pode influenciar positivamente na gestão do estresse. O que você acha? A veces me pregunto si el mindfulness es simplemente una moda pasajera o algo realmente transformador. Às vezes me pergunto se o mindfulness é simplesmente uma moda passageira ou algo realmente transformador. La atención plena, ¿consideras que es accesible para todos, independientemente de su experiencia? Atenção plena. Você considera que é acessível para todos, independentemente de sua experiência? ¿No te parece fascinante cómo la meditación puede alterar nuestra percepción del tiempo? Você não acha fascinante como a meditação pode alterar nossa percepção do tempo? En mi experiencia, el silencio es un componente esencial para conectar con la propia esencia. Na minha experiência, o silêncio é um componente essencial para conectar com a própria essência. Se habla mucho de los beneficios de la meditación para la salud mental. ¿Tú lo has experimentado? Se fala muito sobre os benefícios da meditação para a saúde mental, você já experimentou? ¿Qué tipo de prácticas mindfulness te resultan más efectivas para reducir la ansiedad? Que tipo de práticas de mindfulness você considera mais eficazes para reduzir a ansiedade? A veces, simplemente observar los pensamientos sin juzgarlos puede ser increíblemente liberador. Às vezes, simplesmente observar os pensamentos sem julgá-los pode ser incrivelmente libertador. ¿Crees que la meditación es compatible con cualquier creencia religiosa o filosófica? Você acha que a meditação é compatível com qualquer crença religiosa ou filosófica? En mi opinión, el mindfulness nos invita a vivir el presente con mayor intensidad. Na minha opinião, o mindfulness nos convida a viver o presente com maior intensidade. Se dice que la meditación puede ayudar a desarrollar la compasión hacia uno mismo y los demás. Disse que a meditação pode ajudar a desenvolver a compaixão por si mesma e pelos outros. ¿No te parece interesante cómo el mindfulness puede mejorar nuestra capacidad de concentración? Você não acha interessante como o mindfulness pode melhorar nossa capacidade de concentração? A veces, la práctica de la meditación se siente como un viaje hacia el interior. Às vezes, a prática da meditação parece uma jornada para dentro. ¿Qué opinas sobre la idea de que la meditación puede despertar nuestra intuición? O que você acha da ideia de que a meditação pode despertar nossa intuição? En mi experiencia, el mindfulness nos enseña a aceptar las cosas tal como son. Na minha experiência, o mindfulness nos ensina a aceitar as coisas como são. ¿Será posible que la conciencia trascienda el cuerpo físico? Será possível que a consciência transcenda o corpo físico? La idea de una continuación más allá de este mundo siempre ha fascinado a la humanidad. A ideia de uma continuação além deste mundo sempre fascinou a humanidade. Quizás la muerte sea simplemente una transformación hacia otra dimensión de existencia. Talvez a morte seja simplesmente uma transformação para outra dimensão da existência. ¿Cómo entenderíamos siquiera las formas que podría adoptar la vida después?
Como entenderíamos sequer as formas que a vida poderia assumir depois? Se habla de reencarnación, pero ¿qué evidencia real existe al respecto? Fala-se em reencarnação, mas que evidência real existe sobre isso? ¿Acaso el alma es una entidad independiente que sobrevive a la destrucción del cuerpo? Será que a alma é uma entidade independente que sobrevive à destruição do corpo? La energía no se crea ni se destruye. ¿Podría ser que la conciencia siga un camino similar? A energia não é criada nem destruída. Será que a consciência segue um caminho similar? ¿Qué papel juegan los sueños en la percepción de otras realidades? Qual o papel dos sonhos na percepção de outras realidades? ¿Es la muerte el final absoluto o una puerta hacia lo desconocido? A morte é o fim absoluto ou uma porta para o desconhecido? ¿Podría ser que nuestros seres queridos nos visiten desde el más allá? Será que nossos entes queridos nos visitam do além? ¿Qué influencia tienen nuestras acciones en la vida en nuestra posible existencia posterior? Qual influência nossas ações têm na vida em nossa possível existência posterior? ¿Será que el paraíso o el infierno son estados mentales más que lugares físicos? Será que o paraíso ou o inferno são estados mentais mais do que lugares físicos? ¿Cómo explicar las experiencias cercanas a la muerte y sus relatos comunes? Como explicar as experiências de quase morte e seus relatos comuns? ¿Acaso existe una conexión entre la ciencia y lo espiritual en relación a la vida después de morir? Será que existe uma conexão entre a ciência e o espiritual em relação à vida após a morte? ¿Qué significado tiene el duelo si no existiera una continuación? Qual sentido tem o luto se não houvesse uma continuação? ¿Podría ser que la vida después de la muerte sea diferente para cada persona? Será que a vida após a morte é diferente para cada pessoa? ¿Será que el universo mismo es una forma de vida eterna? Será que o próprio universo é uma forma de vida eterna? ¿Cómo afectaría nuestra percepción del mundo saber con certeza si existe vida después de la muerte? Como afetaria a nossa percepção do mundo saber com certeza se existe vida após a morte? ¿Crees que el karma es una fuerza inevitable o simplemente una consecuencia de nuestras acciones? Você acha que o karma é uma força inevitável ou simplesmente uma consequência de nossas ações? A menudo me pregunto si el karma se manifiesta en esta vida o en futuras existencias. Frequentemente me pergunto se o karma se manifesta nesta vida ou em existências futuras. Se dice que las buenas acciones generan un retorno positivo. ¿Qué opinas de esta idea? Disse que boas ações geram um retorno positivo. O que você acha dessa ideia? En mi experiencia, las dificultades pueden ser lecciones kármicas disfrazadas. Na minha experiência, as dificuldades podem ser lições kármicas disfarçadas. ¿Cómo influye la intención detrás de un acto en su impacto kármico? Como a intenção por trás de um ato influencia seu impacto kármico? El concepto del karma me lleva a reflexionar sobre la responsabilidad personal. O conceito de karma me leva a refletir sobre a responsabilidade pessoal. ¿Consideras que el karma es un sistema de justicia cósmica? Você considera o karma um sistema de justiça cósmica? A veces, la vida parece injusta. ¿Cómo encaja el karma en esa ecuación? Às vezes, a vida parece injusta. Como o karma se encaixa nessa equação? Se habla de limpiar el karma,
¿Qué métodos consideras efectivos para ello? Fala-se em limpar o karma. Quais métodos você considera eficazes para isso? ¿Es posible modificar nuestro destino a través de acciones conscientes y positivas? É possível modificar nosso destino através de ações conscientes e positivas? La idea del karma me ayuda a comprender por qué suceden ciertas cosas en la vida. A ideia do karma me ajuda a compreender por que certas coisas acontecem na vida. ¿Crees que el karma se limita a acciones individuales o también afecta a grupos y comunidades? Você acha que o karma se limita a ações individuais ou também afeta grupos e comunidades? En mi búsqueda espiritual, he encontrado que el karma está ligado al aprendizaje evolutivo. Em minha busca espiritual, descobri que o karma está ligado ao aprendizado evolutivo. ¿Cómo se relaciona el karma con la ley de causa y efecto? Como o karma se relaciona com a lei de causa e efeito? A veces, me pregunto si el sufrimiento es siempre una consecuencia del karma pasado. Às vezes, me pergunto se o sofrimento é sempre uma consequência do karma passado. ¿Consideras que el karma puede ser transmitido a través de generaciones? Você considera que o karma pode ser transmitido através de gerações? Se dice que perdonar libera el karma. ¿Estás de acuerdo con esta afirmación? Disse que perdoar liberta o karma. Você concorda com essa afirmação? ¿Cómo influye la aceptación del karma en nuestro crecimiento personal? Como a aceitação do karma influencia nosso crescimento pessoal? En mi opinión, el karma nos invita a ser más conscientes de nuestras elecciones. Na minha opinião, o karma nos convida a sermos mais conscientes de nossas escolhas. ¿Cómo se navega la incertidumbre cuando el camino espiritual parece oscuro? Como navegar na incerteza quando o caminho espiritual parece escuro? A veces, cuestionar las creencias es parte del crecimiento, ¿no crees? Às vezes, questionar as crenças faz parte do crescimento, não acha? La fe tambalea cuando la lógica intenta explicar lo inexplicable. A fé vacila quando a lógica tenta explicar o inexplicável. ¿Es posible abrazar la espiritualidad sin rechazar el pensamiento crítico? É possível abraçar a espiritualidade sem rejeitar o pensamento crítico? En momentos de duda, se busca refugio en la comunidad o en la soledad. Em momentos de dúvida, busca-se refúgio na comunidade ou na solidão? ¿Qué estrategias ayudan a silenciar las voces internas escépticas? Quais estratégias ajudam a silenciar as vozes internas céticas? Cuando la razón y la intuición chocan, ¿a cuál se le da prioridad? Quando a razão e a intuição colidem, qual delas tem prioridade? ¿Cómo influyen las experiencias personales en la solidez de la fe? Como as experiências pessoais influenciam a solidez da fé? Aceptar lo desconocido es fundamental para avanzar en este sendero. Aceitar o desconhecido é fundamental para avançar neste caminho? ¿Se considera la duda como un obstáculo o una oportunidad de profundización? A dúvida é considerada um obstáculo ou uma oportunidade de aprofundamento? La búsqueda de respuestas a menudo genera más preguntas, ¿verdad? A busca por respostas frequentemente gera mais perguntas, não é mesmo? ¿Cómo se diferencia la duda genuina del miedo a lo diferente? Como diferenciar a dúvida genuína do medo ao diferente? ¿Encontrar significado en medio de la confusión es un proceso constante?
Encontrar significado em meio à confusão é um processo constante? ¿Qué papel juega la vulnerabilidad al enfrentar el escepticismo propio y ajeno? Qual papel a vulnerabilidade desempenha ao enfrentar o ceticismo próprio e alheio? A veces, la falta de evidencia concreta puede ser liberadora, ¿no es así? Às vezes, a falta de evidências concretas pode ser libertadora, não é? ¿Cómo se reconcilian las expectativas con la realidad de la experiencia espiritual? Como conciliar as expectativas com a realidade da experiência espiritual? La paciencia y la perseverancia son claves para superar los momentos de crisis. Paciência e perseverança são chaves para superar os momentos de crise? ¿Qué se hace cuando las enseñanzas espirituales chocan con la propia moral? O que se faz quando os ensinamentos espirituais colidem com a própria moral? Encontrar la verdad interior requiere desafiar las creencias heredadas. Encontrar a verdade interior requer desafiar as crenças herdadas? ¿Cómo se supera la sensación de estar perdido en medio de tanta búsqueda interior? Como superar a sensação de estar perdida no meio de tanta busca interior? A veces, el silencio más profundo parece revelar más dudas que certezas, ¿no crees? Às vezes, o silêncio mais profundo parece revelar mais dúvidas do que certezas, não acha? La confrontación con las propias sombras puede ser abrumadora, ¿verdad? O confronto com as próprias sombras pode ser avassalador, não é? Resulta difícil mantener la fe cuando los resultados no son inmediatos. É difícil manter a fé quando os resultados não são imediatos. ¿Qué estrategias han resultado útiles para discernir entre la intuición y el miedo? Quais estratégias têm se mostrado úteis para distinguir entre intuição e medo? El apego a ciertas creencias limitantes puede obstaculizar el crecimiento espiritual. O apego a certas crenças limitantes pode obstaculizar o crescimento espiritual. ¿Cómo se maneja la incomprensión de los seres queridos en este camino? Como lidar com a incompreensão de entes queridos nesse caminho? Aceptar la impermanencia de todas las cosas es un desafío constante. Aceitar a impermanência de todas as coisas é um desafio constante. ¿Qué papel juega el perdón en la sanación del alma? Qual o papel do perdão na cura da alma? La disciplina espiritual requiere una entrega profunda, ¿no es así? A disciplina espiritual exige uma entrega profunda, não é mesmo? ¿Cómo se encuentra el equilibrio entre la práctica espiritual y las responsabilidades cotidianas? Como encontrar o equilíbrio entre a prática espiritual e as responsabilidades cotidianas? A veces, la búsqueda de respuestas externas distrae del verdadero camino interior. Às vezes, a busca por respostas externas distrai do verdadeiro caminho interior. ¿Qué se hace cuando la práctica espiritual se convierte en una fuente de autoexigencia? O que se faz quando a prática espiritual se torna uma fonte de autoexigência? La conexión con la naturaleza puede ser un refugio, pero también revela vulnerabilidad. A conexão com a natureza pode ser um refúgio, mas também revela vulnerabilidade. ¿Cómo se aprende a confiar en el proceso sin necesidad de controlarlo? Como aprender a confiar no processo sem precisar controlá-lo? Aceptar la propia oscuridad es fundamental para abrazar la luz interior. Aceitar a própria escuridão é fundamental para abraçar a luz interior. ¿Qué se hace cuando las viejas heridas resurgen durante la meditación?
O que se faz quando as velhas feridas ressurgem durante a meditação? Encontrar el propósito de vida puede ser una búsqueda larga y a veces dolorosa. Encontrar o propósito da vida pode ser uma busca longa e às vezes dolorosa. ¿Crees que el destino nos guía hacia un camino predefinido, o somos arquitectos de nuestra propia existencia? Você acha que o destino nos guia para um caminho predefinido, ou somos arquitetas da nossa própria existência? La búsqueda del significado a menudo se asemeja a desentrañar un laberinto interno, ¿no te parece? A busca pelo significado frequentemente se assemelha a desvendar um labirinto interno, você não acha? Se habla mucho de la intuición como brújula interna. ¿Qué papel crees que juega en el descubrimiento del propósito? Fala-se muito da intuição como bússola interna. Qual papel você acha que ela desempenha na descoberta do propósito? ¿No será que el alma anhela expresarse a través de talentos y pasiones únicos en cada individuo? Não será que a alma anseia se expressar através de talentos e paixões únicos em cada indivíduo? A veces, el propósito no se encuentra, sino que se crea a través de las experiencias y decisiones que tomamos. Às vezes, o propósito não é encontrado, mas criado através das experiências e decisões que tomamos. ¿Qué importancia tiene la conexión con algo más grande, ya sea la naturaleza, el arte o una fuerza superior, en esta travesía? Qual a importância da conexão com algo maior, seja a natureza, a arte ou uma força superior, nessa jornada? ¿Podría ser que la verdadera esencia del propósito resida en el servicio a los demás y en dejar una huella positiva? Será que a verdadeira essência do propósito reside no serviço ao próximo e em deixar uma marca positiva? ¿No te ha pasado que, al ayudar a otros, sientes una profunda satisfacción y un sentido de plenitud? Não te acontece que ao ajudar os outros, você sente uma profunda satisfação e um sentido de plenitude? ¿Qué opinas sobre la idea de que el propósito puede evolucionar a lo largo de la vida, adaptándose a nuestras circunstancias? O que você acha da ideia de que o propósito pode evoluir ao longo da vida, adaptando-se às nossas circunstâncias? ¿Crees que el miedo al fracaso o a la incertidumbre nos impide explorar nuestras verdaderas vocaciones? Você acha que o medo do fracasso ou da incerteza nos impede de explorar nossas verdadeiras vocações? ¿Qué herramientas o prácticas consideras útiles para conectar con nuestra sabiduría interior y descubrir nuestro camino? Quais ferramentas ou práticas você considera úteis para se conectar com nossa sabedoria interior e descobrir nosso caminho? A veces, el silencio y la introspección son necesarios para escuchar la voz del alma. Às vezes, o silêncio e a introspecção são necessários para ouvir a voz da alma. ¿No será que cada encuentro, cada desafío, nos acerca un poco más a comprender nuestro propósito? Não será que cada encontro, cada desafio, nos aproxima um pouco mais de compreender nosso propósito? ¿Qué crees que significa vivir una vida auténtica y alineada con nuestra esencia más profunda? O que você acha que significa viver uma vida autêntica e alinhada com nossa essência mais profunda? Podría ser que el propósito no sea un destino final, sino un viaje continuo de crecimiento y aprendizaje? Será que o propósito não é um destino final, mas uma jornada contínua de crescimento e aprendizado? ¿Qué papel juega la vulnerabilidad en el proceso de descubrir quiénes somos realmente y qué queremos aportar al mundo? Qual papel a vulnerabilidade desempenha no processo de descobrir quem realmente somos e o que queremos contribuir para o mundo? ¿No te parece fascinante cómo las pasiones infantiles a menudo revelan pistas sobre nuestro verdadero camino?
Você não acha fascinante como as paixões infantis frequentemente revelam pistas sobre nosso verdadeiro caminho? ¿Crees que existe una fuerza superior que guía nuestro destino? Você acha que existe uma força superior que guia nosso destino? La idea de una conciencia universal siempre me ha parecido fascinante, ¿no te parece? A ideia de uma consciência universal sempre me pareceu fascinante, você não acha? Se habla mucho de la energía cósmica, pero ¿qué significado real tiene para ti? Se fala muito sobre a energia cósmica, mas qual o significado real que ela tem para você? ¿Cómo interpretas las experiencias cercanas a la muerte en relación con lo espiritual? Como você interpreta as experiências de quase morte em relação ao espiritual? ¿Consideras que la meditación puede abrir puertas a una conexión más profunda con algo trascendente? Você considera que a meditação pode abrir portas para uma conexão mais profunda com algo transcendente? ¿Qué papel juega la intuición en tu búsqueda espiritual? Qual papel a intuição desempenha em sua busca espiritual? ¿Es posible encontrar paz interior sin creer en una deidad específica? É possível encontrar paz interior sem acreditar em uma divindade específica? A veces siento que somos parte de algo mucho más grande. ¿Tienes esa sensación? Às vezes sinto que somos parte de algo muito maior. Você tem essa sensação? ¿Cómo influye la naturaleza en tu percepción de lo espiritual? Como a natureza influencia sua percepção do espiritual? La búsqueda del significado de la vida a menudo nos lleva a cuestionar la existencia de un poder superior. A busca pelo significado da vida frequentemente nos leva a questionar a existência de um poder superior. ¿Qué opinas sobre las diferentes interpretaciones culturales de la espiritualidad? O que você acha das diferentes interpretações culturais da espiritualidade? ¿Crees que el universo tiene un propósito para cada uno de nosotros? Você acha que o universo tem um propósito para cada um de nós? ¿Cómo se manifiesta la espiritualidad en tu vida cotidiana? Como a espiritualidade se manifesta em sua vida cotidiana? ¿Qué importancia le das a los sueños como guía espiritual? Qual importância você dá aos sonhos como guia espiritual? ¿Consideras que la ciencia y la espiritualidad son compatibles? Você considera que a ciência e a espiritualidade são compatíveis? ¿Cómo defines tú el concepto de alma o espíritu? Como você define o conceito de alma ou espírito? ¿Qué impacto tiene la conexión con lo espiritual en tu bienestar emocional? Qual o impacto da conexão com o espiritual no seu bem-estar emocional? ¿Crees que existe una relación entre el karma y la evolución del espíritu? Você acha que existe uma relação entre o karma e a evolução do espírito? A menudo encuentro paz en la contemplación silenciosa de la naturaleza. Frequentemente encontro paz na contemplação silenciosa da natureza. La gratitud por las pequeñas cosas se ha convertido en un hábito esencial. A gratidão pelas pequenas coisas se tornou um hábito essencial. ¿No crees que la meditación matutina puede transformar el día? Você não acha que a meditação matinal pode transformar o dia? En momentos de estrés, recurro a ejercicios de respiración consciente. Em momentos de estresse, recorro a exercícios de respiração consciente. Se busca la conexión con algo más grande en cada acto cotidiano. Busca-se a conexão com algo maior em cada ato cotidiano.
¿Cómo influye tu fe en tus decisiones diarias? Como sua fé influencia suas decisões diárias? La práctica del yoga me ayuda a alinear cuerpo, mente y espíritu. A prática de yoga me ajuda a alinhar corpo, mente e espírito. A veces, simplemente observar el cielo estrellado es suficiente para sentirme conectada. Às vezes, simplesmente observar o céu estrelado é suficiente para me sentir conectada. ¿Qué rituales te ayudan a mantenerte centrada y en paz? Quais rituais te ajudam a se manter focada e em paz? Se intenta vivir con intención, prestando atención al presente. Tenta-se viver com intenção, prestando atenção ao presente. ¿Consideras que la creatividad es una forma de expresión espiritual? Você considera a criatividade uma forma de expressão espiritual? La lectura de textos inspiradores alimenta el alma. A leitura de textos inspiradores alimenta a alma. ¿Cómo manejas los desafíos desde una perspectiva espiritual? Como você lida com os desafios sob uma perspectiva espiritual? Se valora la importancia de la compasión hacia uno mismo y los demás. Valoriza-se a importância da compaixão por si mesmo e pelos outros. ¿Qué papel juega el perdón en tu camino espiritual? Qual o papel do perdão no seu caminho espiritual? A menudo se reflexiona sobre el propósito de la vida. Frequentemente se reflete sobre o propósito da vida. ¿Cómo te ayuda tu espiritualidad a enfrentar la incertidumbre? Como sua espiritualidade te ajuda a enfrentar a incerteza? Se busca encontrar belleza en las imperfecciones de cada día. Procura-se encontrar beleza nas imperfeições de cada dia. Profundamente resonó la obra de Clarissa Pinkola Estés, especialmente Mujeres que corren con los lobos. A obra de Clarissa Pinkola Estés ressoou profundamente, especialmente Mulheres que correm com os lobos. ¿Has explorado alguna vez las enseñanzas de Eckhart Tolle, quizás, El poder de la hora? Você já explorou os ensinamentos de Eckhart Tolle, talvez, O poder do agora? En mi camino, las reflexiones de Thich Nhat Hanh han sido un faro de paz. No meu caminho, as reflexões de Thich Nhat Hanh têm sido um farol de paz. Se ha descubierto una gran sabiduría en los escritos de Pema Chodron sobre la compasión. Uma grande sabedoria foi descoberta nos escritos de Pema Chodron sobre a compaixão. La perspectiva de Tara Brach sobre el mindfulness ha transformado mi entendimiento. A perspectiva de Tara Brach sobre mindfulness transformou meu entendimento. A través del podcast, On Being with Krista Tippett, se han abierto nuevas vías de contemplación. Através do podcast On Being with Krista Tippett, novos caminhos de contemplação foram abertos. Resulta fascinante la forma en que Adyashanti aborda la naturaleza de la conciencia. É fascinante a forma como Adyashanti aborda a natureza da consciência. Se ha encontrado consuelo y guía en las charlas de Muji sobre el autoconocimiento. Consolo e orientação foram encontrados nas conversas de Moji sobre autoconhecimento. La obra de Don Miguel Ruiz, particularmente, Los Cuatro Acuerdos, ha sido reveladora. A obra de Dom Miguel Ruiz, particularmente Os Quatro Acordos, foi reveladora. Se han sentido ecos de verdad en las enseñanzas de Deepak Chopra sobre la meditación. Ecos de verdade foram sentidos nos ensinamentos de Deepak Chopra sobre a meditação. ¿Qué opinas de los escritos de Marianne Williamson,
especialmente un curso de milagros? O que você acha dos escritos de Marianne Williamson, especialmente curso em milagres? Se ha encontrado inspiración en las reflexiones de Brené Brown sobre la vulnerabilidad y el coraje. Inspiração foi encontrada nas reflexões de Brené Brown sobre vulnerabilidade e coragem. ¿Has considerado explorar las enseñanzas budistas a través de algún maestro contemporáneo? Você já considerou explorar os ensinamentos budistas através de algum mestre contemporâneo? Se ha descubierto una profunda conexión con la naturaleza gracias a las obras de Robin Wall Kimmerer. Uma profunda conexão com a natureza foi descoberta através das obras de Robin Wall Kimmerer. ¿Qué impacto han tenido en ti los escritos de Carl Jung sobre el inconsciente colectivo? Qual impacto os escritos de Carl Jung sobre o inconsciente coletivo tiveram em você? Se ha encontrado claridad a través del podcast Tara Brach, especialmente sus meditaciones guiadas. Clareza foi encontrada através do podcast Tara Brach, especialmente suas meditações guiadas. ¿Has explorado alguna vez las enseñanzas de Ram Dass sobre el amor y la conciencia? Você já explorou os ensinamentos de Randa sobre amor e consciência? Resulta enriquecedor sumergirse en las reflexiones de Angel Asterian sobre la sabiduría ancestral. É enriquecedor mergulhar nas reflexões de Ângeles Arrien sobre a sabedoria ancestral. ¿No te parece fascinante cómo a veces el universo conspira para que ciertas cosas sucedan? Você não acha fascinante como às vezes o universo conspira para que certas coisas aconteçam? A menudo me pregunto si las coincidencias son solo eso, o mensajes ocultos. Frequentemente me pergunto se as coincidências são apenas isso, ou mensagens ocultas. ¿Será posible que haya una fuerza mayor guiando nuestros caminos a través de señales sutiles? Será possível que haja uma força maior guiando nossos caminhos através de sinais sutis? En momentos clave, las conexiones inesperadas parecen iluminar el sendero. Em momentos-chave, as conexões inesperadas parecem iluminar o caminho. ¿Qué opinas de la idea de que todo está interconectado, incluso lo aparentemente aleatorio? O que você acha da ideia de que tudo está interconectado, até mesmo o aparentemente aleatório? A veces siento que el destino teje hilos invisibles entre las personas y los eventos. Às vezes sinto que o destino tece fios invisíveis entre as pessoas e os eventos. ¿Crees que prestar atención a las señales puede abrirnos puertas a nuevas oportunidades? Você acha que prestar atenção aos sinais pode nos abrir portas para novas oportunidades? Es curioso cómo ciertas canciones, libros o encuentros aparecen justo cuando más los necesitamos. É curioso como certas músicas, livros ou encontros aparecem justamente quando mais precisamos deles. ¿No será que la sincronicidad es una forma de comunicación del alma? Não será que a sincronicidade é uma forma de comunicação da alma? A veces, las respuestas a nuestras preguntas se manifiestan en los lugares más inesperados. Às vezes, as respostas às nossas perguntas se manifestam nos lugares mais inesperados. ¿Qué significado le das a las repeticiones numéricas o a los sueños premonitorios? Que significado você dá às repetições numéricas ou aos sonhos premonitórios? A menudo me encuentro reflexionando sobre la danza entre el azar y el propósito. Frequentemente me pego refletindo sobre a dança entre o acaso e o propósito. ¿Será que las coincidencias significativas son un reflejo de nuestro propio estado interior? Será que as coincidências significativas são reflexo do nosso próprio estado interior?
A veces, el universo parece responder a nuestras intenciones con una precisión asombrosa. Às vezes, o universo parece responder às nossas intenções com uma precisão assombrosa. ¿Qué opinas de la idea de que no existen las coincidencias, solo patrones que aún no comprendemos? O que você acha da ideia de que não existem coincidências, apenas padrões que ainda não compreendemos? A veces siento una profunda conexión con el universo a través de experiencias inexplicables. Às vezes sinto uma profunda conexão com o universo através de experiências inexplicáveis. ¿Crees que la sincronicidad es una herramienta para el crecimiento personal y espiritual? Você acha que a sincronicidade é uma ferramenta para o crescimento pessoal e espiritual? A menudo me pregunto si las coincidencias son una invitación a prestar atención a nuestro camino. Frequentemente me pergunto se as coincidências são um convite para prestar atenção ao nosso caminho. ¿Cómo influye el perdón en la liberación de cargas emocionales profundas? Como o perdão influencia a liberação de cargas emocionais profundas? Se dice que aferrarse al rencor impide el crecimiento del alma, ¿es cierto? Disse que apegar-se à mágoa impede o crescimento da alma, é verdade? La sanación espiritual a menudo comienza con la aceptación de lo pasado, ¿no crees? A cura espiritual frequentemente começa com a aceitação do passado, você não acha? ¿Podría el perdón ser una llave para desbloquear la paz interior? O perdão poderia ser uma chave para destravar a paz interior? Encontrar la capacidad de perdonar, ¿es un proceso consciente o instintivo? Encontrar a capacidade de perdoar é um processo consciente ou instintivo? ¿De qué manera la práctica del perdón transforma nuestra percepción de la realidad? De que forma a prática do perdão transforma nossa percepção da realidade? A veces, perdonar a otros es más difícil que perdonarse a uno mismo, ¿verdad? Às vezes, perdoar os outros é mais difícil do que se perdoar, não é? ¿Consideras que el perdón es un acto de valentía o de debilidad? Você considera o perdão um ato de coragem ou de fraqueza? El resentimiento puede actuar como un veneno para el espíritu, ¿qué opinas al respecto? O ressentimento pode agir como um veneno para o espírito, o que você acha sobre isso? ¿Cómo se diferencia el perdón de la reconciliación en un camino espiritual? Como o perdão se diferencia da reconciliação em um caminho espiritual? ¿Es posible una verdadera sanación sin haber perdonado completamente a quienes nos han herido? É possível uma cura verdadeira sem ter perdoado completamente aqueles que nos magoaram? ¿Qué papel juega la empatía en el proceso de otorgar perdón? Qual o papel da empatia no processo de conceder perdão? Se habla mucho del perdón como liberación, pero ¿qué ocurre cuando el otro no se arrepiente? Fala-se muito do perdão como libertação, mas o que acontece quando o outro não se arrepende? ¿Podría la falta de perdón estar relacionada con bloqueos energéticos en el cuerpo? A falta de perdão poderia estar relacionada a bloqueios energéticos no corpo? ¿Cómo se manifiesta espiritualmente la necesidad de perdonar a nuestros ancestros? Como se manifesta espiritualmente a necessidade de perdoar nossos ancestrais? A veces, el perdón no implica olvidar, sino comprender, ¿cierto? Às vezes, o perdão não implica esquecer, mas compreender, certo? ¿De qué forma la meditación puede facilitar el proceso de perdón y sanación interior? De que forma a meditação pode facilitar o processo de perdão e cura interior?
¿Es necesario expresar verbalmente el perdón para que sea efectivo en un camino espiritual? É necessário expressar verbalmente o perdão para que seja eficaz em um caminho espiritual? ¿No crees que la iluminación es simplemente deshacerse de las ilusiones creadas por el ego? Você não acha que a iluminação é simplesmente se livrar das ilusões criadas pelo ego? A veces se siente como un despertar repentino, ¿verdad? Una comprensión profunda de la interconexión. Às vezes parece um despertar repentino, não é? Uma compreensão profunda da interconexão. La verdadera iluminación podría ser aceptar la impermanencia de todas las cosas, ¿no es así? A verdadeira iluminação poderia ser aceitar a impermanência de todas as coisas, não é mesmo? Se habla mucho de alcanzar un estado superior, pero quizás la clave esté en el aquí y ahora. Se fala muito em alcançar um estado superior, mas talvez a chave esteja no aqui e agora. ¿Será que la iluminación no es un destino, sino un proceso continuo de autodescubrimiento? Será que a iluminação não é um destino, mas um processo contínuo de autodescoberta? ¿Cómo diferenciar una experiencia genuina de despertar de una simple fantasía o autoengaño? Como diferenciar uma experiência genuína de despertar de uma simples fantasia ou autoengano? En mi experiencia, la búsqueda constante puede ser un obstáculo para encontrar esa paz interior. Na minha experiência, a busca constante pode ser um obstáculo para encontrar essa paz interior. ¿No te parece que el silencio es fundamental para conectar con la esencia de nuestro ser? Você não acha que o silêncio é fundamental para conectar com a essência do nosso ser? A menudo se asocia la iluminación con la felicidad, pero ¿no podría implicar también enfrentar el dolor y la oscuridad? Frequentemente a iluminação é associada à felicidade, mas não poderia também implicar em enfrentar a dor e a escuridão? ¿Qué papel juega la meditación en este camino hacia la comprensión profunda? Qual o papel da meditação neste caminho para a compreensão profunda? Se dice que al despertar, se disuelve el sentido de separación. Disse que ao despertar, o senso de separação se dissolve. ¿Cómo experimentas esa conexión con todo? Como você vivencia essa conexão com tudo? ¿No crees que la iluminación es una experiencia profundamente personal e intransferible? Você não acha que a iluminação é uma experiência profundamente pessoal e intransferível? A veces, las respuestas más profundas se encuentran en la naturaleza, ¿verdad? En su simpleza y belleza. Às vezes, as respostas mais profundas são encontradas na natureza, não é mesmo? Em sua simplicidade e beleza. ¿Qué importancia tiene el perdón en este proceso de despertar espiritual? Qual a importância do perdão neste processo de despertar espiritual? Se habla de trascender el ego, pero ¿cómo lograrlo en la práctica diaria? Fala-se em transcender o ego, mas como alcançá-lo na prática diária? ¿No te parece que la iluminación implica una transformación radical de nuestra percepción de la realidad? Você não acha que a iluminação implica uma transformação radical da nossa percepção da realidade? ¿Cómo describirías esa sensación de unidad con el universo, si es que la has experimentado? Como você descreveria essa sensação de unidade com o universo, se você já a experimentou? ¿No crees que la creatividad es simplemente una manifestación visible del alma? Você não acha que a criatividade é simplesmente uma manifestação visível da alma? A veces, el silencio profundo permite que las ideas fluyan con una claridad asombrosa, ¿verdad?
Às vezes, o silêncio profundo permite que as ideias fluam com uma clareza surpreendente, não é? Se dice que la inspiración es un susurro divino, una conexión con algo más grande. Disse que a inspiração é um sussurro divino, uma conexão com algo maior. La búsqueda de significado a menudo se expresa a través del arte y la música, ¿no es así? A busca por significado frequentemente se expressa através da arte e da música, não é mesmo? ¿Cómo influye la meditación en tu proceso creativo personal? Como a meditação influencia seu processo criativo pessoal? El universo parece hablar a través de símbolos y metáforas. ¿Lo has sentido alguna vez? O universo parece falar através de símbolos e metáforas. Você já sentiu isso alguma vez? ¿Consideras que la intuición es una herramienta esencial para desbloquear el potencial creativo? Você considera a intuição uma ferramenta essencial para desbloquear o potencial criativo? ¿A través de la expresión artística, se puede alcanzar un estado de trascendencia? Através da expressão artística, é possível alcançar um estado de transcendência? ¿Crees que el bloqueo creativo es una señal de desconexión espiritual? Você acha que o bloqueio criativo é um sinal de desconexão espiritual? La naturaleza, con su belleza infinita, te inspira a crear. A natureza, com sua beleza infinita, te inspira a criar? ¿Qué papel juega la vulnerabilidad en el proceso creativo y espiritual? Qual o papel da vulnerabilidade no processo criativo e espiritual? A veces, las experiencias más dolorosas se transforman en obras de arte hermosas. Às vezes, as experiências mais dolorosas se transformam em obras de arte lindas. ¿Cómo la práctica del mindfulness puede fomentar la creatividad? Como a prática de mindfulness pode fomentar a criatividade? Se dice que el arte es un espejo del alma. ¿Estás de acuerdo? Disse que a arte é um espelho da alma. Você concorda? ¿Crees que la creatividad puede ser una forma de oración? Você acha que a criatividade pode ser uma forma de oração? ¿La conexión con lo sagrado te impulsa a explorar nuevas formas de expresión? A conexão com o sagrado te impulsiona a explorar novas formas de expressão? ¿Cómo la aceptación del cambio influye en tu visión artística? Como a aceitação da mudança influencia sua visão artística? ¿Consideras que el proceso creativo es un camino hacia el autoconocimiento? Você considera o processo criativo um caminho para o autoconhecimento?